Olá, meus irmãos e meus amigos, eu sou o pastor Lenilberto Miranda. E olha, antes de começar esta aula magnífica, eu quero poder te explicar uma coisa. Olha, são 9 aulas inteiramente gratuitas. Essas aulas, elas vão impactar o seu ministério e vai fazer você aprender as técnicas revolucionárias da oratória. Oratória é técnica, e se ela é técnica, ela pode ser aprendida. Então você que é um novo pregador, compartilhe esse vídeo já, agora, para os seus melhores amigos. Obrigado, Deus abençoe e boa aula. Hoje nós vamos falar 3 dicas. Essa semana nós estamos falando, eu tenho algumas novidades para vocês, mas hoje nós vamos falar sobre 3 dicas para você perder o medo na hora de pregar. 3 dicas ou 3 técnicas eficazes de como você fazê-las para que você possa perder o medo de pregar. Tem muita coisa boa para você que gosta de pregar, para você que tem medo de pregar, para você que dá orgerizes quando lhe dizem assim, olha, vou ter uma oportunidade de falar, para você que tem medo, para você que a garganta fica seca, para você que os pés ficam trêmulos, para você que quando fala em ter uma oportunidade, em falar em público, o medo de falar em público, você já imagina, sabe, causa um calafrio, a barriga dá na minha terra fala um revestrez, a barriga começa a dar dor de barriga, soa os pés, a boca fica seca, as pernas começam a tremer, o coração acelera. Tem umas pessoas até que falta fôlego só em dizer assim, vamos, a oportunidade, vamos ouvir A, vamos ouvir B, vamos ouvir C. Então, eu quero, nesta aula de hoje, com todos vocês que me acompanham, os nossos alunos no YouTube e os nossos alunos no CETAT, deixa eu falar uma experiência pessoal que eu tive quando eu tive a primeira oportunidade para pregar. Na realidade, eu não sabia o que falar, eu não sabia como parar, eu não sabia como pregar. Eu fiquei tão perdido, eu fiquei em uma situação tão mal que eu não sabia o que fazer, até o ponto do pastor puxar o meu paletó naquela situação. Porque eu passei do horário. Até hoje, eu não sei como eu desci daquele púlpito, né, de tão nervoso que eu estava, né? Eu estava muito nervoso. E aquela experiência me abalou muito, porque se eu desejava pregar, se eu amava a Bíblia, se eu amava as Escrituras, como era que eu queria, como é que eu poderia um dia ser um pregador da palavra de Deus se eu morria de medo de falar em público? Se eu tinha medo, me dominava quando quando dizia assim, olha, vamos ouvir a palavra de Deus pelo jovem Lenilberto. E eu não queria ter porque eu tinha medo. E muitas pessoas, até hoje, não conseguem desenvolver o seu ministério, não conseguem desenvolver nas pregações, porque tem medo de pregar. Então eu quero poder hoje ensinar para vocês, nesta aula de hoje, aqui no CETAT, 3 técnicas que vão te ajudar a você desenvolver e você perder o medo de pregar. Tá bom? Então, baseado na experiência que eu tive, aquilo me ajudou muito, tá? Eu nem me lembro naquele momento quem estava na igreja. Naquele momento eu não me lembro como é que eu parei. Naquele momento eu não olhava para ninguém. Então, por falta de conhecimento, eu tive essa experiência que muitas pessoas tiveram e eu carrego ela até hoje no meu dia a dia. Então, eu queria que você pensasse muito bem sobre isso. Tem uma pesquisa norte-americana que ficou famosa em 1977, em que 41% dos participantes eles citavam ou eles tinham algo chamado glossofobia. Você sabe o que é glossofobia? Coloque aí nos comentários aí do Facebook ou nos comentários do YouTube. Você sabe o que é glossofobia? Pois é. Quando eu digo para você que
quase 41% dos participantes tiveram glossofobia. Glossofobia é nada mais do que nada menos. Glossofobia é o medo de falar em público, ou seja, como o seu maior medo aquelas pessoas tinham, né? Então é até mesmo maior do que o medo da morte. Então medo é algo de falar em público, é algo que as pessoas têm. Um dos maiores medos da humanidade é o medo de falar em público. E muitas pessoas não têm sucesso na sua vida ministerial porque elas têm medo de falar em público. Então eu quero te ensinar 3 técnicas que vão te ajudar, a você que está aí nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, ok? Então, se são técnicas podem ser aprendidas. Então, se eu aprendi que tinha medo, e ainda hoje tenho, e uso essas técnicas para poder falar, você também vai conseguir. Bom, e a primeira técnica é: treine muito a sua pregação. A primeira técnica é: treine muito a sua fala. Treine muito a sua pregação. Treine. Se você não tiver tempo, treine. Se você não tiver tempo, treine. Se você estiver subindo, treine. Se estiver descendo, treine. Se estiver deitado, treine. Se estiver acordado, treine. Todo o tempo que você tiver, treine, 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 treine. Eu aprendi uma coisa, e repetir é treinar, treinar é repetir. A excelência está em treinar. Um dia perguntaram para um jogador de basquete por que ele não errava as cestas. Ele disse: sua mão é santa. Vocês sabem quem é? Ele falou: não é que a minha mão é santa. É que eu treino enquanto as pessoas estão dormindo, enquanto as pessoas estão na balada, enquanto elas estão perdendo tempo, eu estou treinando. E é uma diferença muito grande. Enquanto muitos estiverem dormindo, você está treinando, lendo a Bíblia, orando, estudando, se preparando. Enquanto as pessoas não estão treinando em casa, você está treinando em casa. Então isso é muito importante para você que nos acompanha agora pelo Facebook, pelo YouTube e também no WhatsApp. Então treinar e repetir. Se você não tiver tempo, descubra tempo. Se você não tiver tempo, crie tempo. A sabedoria está dos seus sermões, está em você preparar um tempo exclusivo para você treinar. Tá? Eu vou dar um exemplo meu particular, que eu aprendi na minha geração, que eu pregava na frente do espelho, preguei muito, até hoje eu parei menos, mas preguei muito na frente do espelho, pregava na frente da minha esposa, prego até hoje. Prega para os filhos, pregue para a melancia, faça culto em casa, pregue todo dia, grave vídeos pregando, grave pessoas gravando você, entendeu? Eu melhorei muito quando eu comecei a me ver falando, a me ouvir. Eu tenho fitas minhas aqui, pregações, pega aqui para mim, filho, por favor. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Rapaz. Eu lembro, nessa época aqui, deixa eu ver se dá pra... Eu vou focar. Foca aí. Sim. Tá vendo essa época aqui, pessoal? Deixa eu colocar mais pertinho. Essa época aqui era a época da vaca magra. Pregue. Tem uma dessa. Olha só. O Davi Souza está dizendo: já preguei tomando banho. Eu prego direto tomando banho, viu, meu irmão? Essa daí é quando eu pregava, ensaiava todas as vezes, ensaiava sempre. Olha só, da época da fita, eu tinha uma conferência chamada Conferência de... Como é que está escrito aí, filho? Conferência da Fé, Mensagens de Fé, Esperança e Vitória. Essa daqui é tema? Mensagens ocultas e subliminares nos desenhos animados. Olha aqui, ó. Cadê? Tá mostrando aqui? Aqui, ó, pastor Leonardo. Fita cassete, ó. Coisa linda. Coisa linda. Olha aqui, ó. Tem gente que está assistindo aqui que nem sabe o que é isso aqui. Pastor Isaías Ramos, se estiver me assistindo,
Eu tive na casa do pastor Isaías Ramos, é um grande pregador do evangelho, um grande orador, vi ele crescer, né? E eu fui na casa dele, o que ele tinha? Eu acho que ele tinha umas 500 fitas, cassete, tudo guardada e arquivada. Quem guarda tem, né, irmãos? Por isso que às vezes algumas pessoas perguntam por que algumas pessoas têm mensagem. Na minha época, eu passava dia e noite ouvindo fita cassete, porque não tinha internet, saia procurando na Conde de Sazet, tudo quanto é lugar, alguém que tivesse mensagens boas para que a gente pudesse assistir e treinar e repetir, tá bom? Deixar aqui para ficar aqui bem marcadinho aqui. Deixa eu ver, ó, aqui, deixar aqui, ó. Pregar, quem tem vocação, quem tem chamada, prega de qualquer jeito. Banheiro é o melhor momento de você estar afiando a sua ferramenta, tá bom? Pregue em todos os momentos, treine, tá bom? Foque em pregar, foque em treinar. Eu estava vendo esses dias, até olha aqui para mim, por favor, olha bem aqui no meu olho. Eu estava assistindo esses dias uma reportagem do Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ele treina direto, não para de treinar. Eu li um livro esses dias de um médico que todos vocês conhecem, psiquiatra, que ele vem falando sobre a questão de tratamento da mente, e ele fala sobre Roma. Ele diz que Roma, mesmo em paz, o exército treinava para não perder habilidade. Então, para você se tornar bom, perder medo, é treinar. Tá bom? Então, a primeira técnica que eu quero aqui passar para vocês é treine em todo o tempo. Sempre, uma coisa importante é que se você fizer isso, você vai perder medo. Isso você vai ver que vai ser muito importante para você. Você, na realidade, vai perder medo e você vai controlar os seus nervosismos. Sabe por quê? Porque algumas pesquisas apontam que após os 30 minutos ou 20 segundos de uma pregação, os 10, 20, dos 10, principalmente 10, 20 até o 30, você está numa adrenalina muito grande. Os primeiros 10 você está ali mantendo uma adrenalina, fazendo um controle emocional muito grande. Uma coisa importante quando eu falo em treinar aqui é quanto mais você treina, você controla a sua ansiedade, tá bom? De uma maneira significativa. Eu agora quero comentar a segunda dica, que é uma dica muito importante. Deus abençoe a todos os irmãos do Facebook e YouTube, tá bom? Deixa eu só aproveitar aqui. O que é que o irmão está falando aqui? O irmão, o Esther Santos? Esther Santos, estando nós cheios do Espírito Santo, não temeremos pregar o Evangelho. Nós não nos envergonharemos, independente de onde estejamos. A oração é uma arma afiada para termos intrepidez, conforme o apóstolo Paulo. Você tá certo. Você tá certo. Mas o que eu tô falando aqui é outra coisa, viu? Pela sua preparação. Eu tô falando da sua preparação. A sua preparação de você se preparar para dar o melhor. Tá bom? Bom, vamos aqui para a segunda técnica. Primeira técnica, segunda técnica. Os alunos do CETAT, os nossos alunos que estudam teologia conosco, já estão aqui na live no Facebook e também compartilhando. Isso é muito bom. Deus abençoe, viu? Eu depois vou fazer uma live exclusiva sobre Bíblias e traduções, aí eu trato especialmente sobre isso. Tá bom? Bom, segunda técnica que eu quero tratar com vocês aí. Vão compartilhando. Gente, compartilhe essa live, tá bom? Por favor. A segunda técnica é seja você mesmo. Gente, o que eu venho ensinando há muitos anos sobre isso, seja você mesmo, conforme o público, tá? O próprio público compreenderá que você é apenas você mesmo. Mas o público sabe quando você não é você, quando você está falando. O público sabe quando você se transforma e se torna uma outra pessoa. O público percebe que você se transforma quando vai pregar,
que você muda o seu tom de voz, que você incorpora um personagem. Você se torna um ator. Não fala... e até mesmo, eu tenho até conversado com algumas pessoas que, quando algumas pessoas começam a estudar, é até complicado, porque quando eles vão à igreja, eles querem simplesmente tudo que aprenderam no seminário, eles querem transmitir em uma pregação. Né? Então você tem que ser você mesmo. Tá? Não se transforme. Eu sou de uma geração que tinha poucos pregadores. Eu sou de uma linha, eu sou um pentecostal clássico. Sou formado na década de 90 ainda, que tinha uma geração de pregadores muito avivalista. Era de caso de Takayama, Napoleão Falcão, eu estou falando da minha época, não estou falando de agora. Napoleão Falcão, de caso de Takayama, Gilvan Rodrigues e Gilmar Santos. Assim, os que mais rodavam o Brasil inteiro. Nós tínhamos essas pessoas. Então, a grande maioria dos pregadores, e Gesiel Gomes, foi considerado dos príncipes dos pregadores. A maioria dos pregadores incorporavam uma personagem, algum desses personagens preferidos. Não é fácil para quem está começando, sem identidade, né, principalmente naquela época. Né? Teve época que eu quase tive problemas. Quando eu fui ver, de tanto escutar um, de tanto escutar outro, eu falei, não sou eu. Esse não é a pessoa que Deus quer que eu seja. Eu não posso imitar ninguém. Imitar na questão de você não buscar o seu próprio conhecimento, seu próprio estudo, se esforçar para adquirir e ter o teu próprio estilo. Né? Então, mas isso acontece mesmo. É importante. As pessoas vão gostar de você do seu jeito de ser, da sua forma de pregar. Deixa eu falar uma coisa aqui para os pregadores. Me escute aqui. Eu estava conversando com um amigo meu, com o pastor Isaías Ramos, ontem, e eu falei assim, olha, pastor Isaías Ramos, não adianta. Quem for chamar você, vai chamar você porque gosta de você. Quem for me chamar para falar, vai me chamar porque sabe o meu estilo de mensagem, sabe o meu estilo de pregação, sabe a minha forma de exposição da palavra. Então, vai gostar da sua forma de pregar. Então, vai te ver no Facebook, vai te ver no YouTube, vai te ver as pregações nas redes sociais e vai te chamar sabendo quem é você. Então, isso é muito importante. Teve uma época que eu sou nordestino, então eu tenho essa raiz nordestina. Então, muitas coisas minhas eu não consigo tirar. Teve uma época, quando eu comecei, eu quis me polir disso, sabe? Tentar tirar isso. Teve uma época, até o ponto de dizer, não sou eu isso. Quando eu tiver que falar alguma coisa no meu estilo, da minha cultura principalmente, eu irei falar, eu mesmo. E assim, eu tive sucesso. Uma das coisas que vão te ajudar muito é esta questão de você estar preparado teologicamente, de você estudar, de você se preparar. Eu sou de uma época que estudar teologia, que estudar a Bíblia era pecado. Eu sou de uma época, ainda nessa geração de hoje, nós temos uma geração de pessoas que não têm cultura bíblica, que são analfabetos bíblicos, que não leem a Bíblia, que não estudam a Bíblia e que não conseguem passar meia hora, eu estou falando estudando a Bíblia, com um bom dicionário, com um bom comentário, com uma boa enciclopédia, com um bom comentário bíblico, com um bom atlas bíblico, sabe, sentar e colocar livros ou pesquisar na internet. Nós estamos carentes, o púlpito está carente desses tipos de teólogos, né? de pregadores com vasto conhecimento bíblico e teológico. Então, a minha opinião, 100%, não é à toa que eu tenho um seminário que é o CETAT, que é o Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, que nós temos o curso teológico para formação e preparação de obreiros, tá bom? Ok, pastor. Leonildo Leal, meu pastor disse que teologia mata o crente. Pois é, rapaz, imagine se matasse, eu já estava morto e muita gente. Gente, essa questão de dizer que teologia mata, às vezes a gente tem que respeitar a cultura de pessoas que não estudaram, né? Que não estudaram teologia, que não estudam a Bíblia. Né? Como é que Deus pode matar? Como é que você pode estudar Deus e Deus matar você? A única coisa que você vai ficar é não sendo mais enganado. O que eu falo nas minhas aulas é que quem estuda a Bíblia não é mais enganado por qualquer pastor.
Não é mais enganado por qualquer mensagem. Não ouve mais qualquer... Gente, desculpa-me, mas quem estuda a Bíblia não dá para ouvir qualquer asneira, qualquer diálogo, qualquer interpretação que não é bíblica. Eu até respeito o seu pastor pela questão, eu não conheço, mas respeito a questão cultural. Quem não experimenta não pode dizer se uma coisa é boa ou se mata. A grande maioria das pessoas que falam isso podem ter certeza que culturalmente, bíblica, muitas vezes não estudaram. Não passaram 4 anos numa faculdade ou não estudaram teologia. E a maioria dos que estudam conosco melhora um pouquinho. Sim, Davi, pregadores mais expositivos. Bom, terceira técnica. Como é que tá os irmãos aí? Irmãos, Davi Souza, você é abençoado, está participando aqui da live. Compartilha aí, hein? No Facebook. Compartilha aí nas suas redes sociais, viu? Muito obrigado pela sua participação, Davi Souza. Tá bom? A terceira técnica, para você que está começando, para você que é um pregador, tenha um tema central que você domine. Terceiro, tenha um tema central que você domine. Tá? Aí você me fala assim, como assim? Um tema que você domine, um tema que você tenha uma linha de raciocínio acerca daquele assunto, você não se perca. Um tema fácil, né? Tenha, quando sempre você for falar, um controle sobre um tema central e principalmente um tema que você conheça bem, que você estudou bem, para que se amanhã ou depois, quando você estiver falando, você se perder, você poder voltar. Algo que você tenha facilidade, né? Como hoje alguns pregadores de hoje pregam assuntos que eles mesmos não conhecem, não são especialistas, né? E você vê alguns se perdendo na hora de falar. Por exemplo, quando você for falar, pregar, você é bom de escatologia, gosta de matemática bíblica, gosta do livro de Ezequiel, gosta do livro de Daniel, gosta do livro do Apocalipse, então passe meses e mais meses, horas e mais horas, madrugada e mais madrugada, só estudando o livro do Apocalipse. Quando você for falar, você vai falar com conhecimento de causa. Você vai ter quando você tem aquele tema central para discorrer, para falar daquele tema, daquele assunto que você tem familiaridade, que você gosta, é muito mais fácil. Quer um exemplo? Para todos os pentecostais que estão me assistindo agora, por exemplo, o pastor Napoleão Falcão. Eu assisti as mensagens dele de 1990, 1993, 94, 95, 96, 97, 2000. Até hoje eu escuto o pastor Napoleão Falcão e ele fala muito sobre o quê? Escatologia, final dos tempos, arrebatamento, milênio, o estado intermediário dos mortos, o juízo final, as duas testemunhas, Daniel, a estátua, primeira, segunda vinda, a grande tribulação, e assim vai. Bodas do Cordeiro. E até hoje, sabe, é uma coisa que ele fala de outras coisas, mas ele se identificou. Me entenda o que eu estou querendo dizer. Não que você fale só disso. Mas se especializou, é muito mais fácil. Até hoje você vê ele falando, é prazeroso. O reverendo Napoleão Falcão. Então, a minha dica é que você tenha um tema, que você goste daquele tema, se especialize naquele tema, faça a sua graduação ali, estude, né, teologia, estude conosco, faça um curso de teologia, se prepare e se especialize naquela área. Por exemplo, nós vamos falar um pouquinho sobre um intensivão, vamos fazer aqui de interpretação bíblica e oratória, porque é uma coisa que pregar eu amo, falar eu amo, ensinar eu amo. Então é uma coisa que eu me identifico também, com outras coisas, mas com essa também eu me identifico. Tá bom? Por isso que eu recomendo a todos vocês de antemão que a mensagem bacana de você estar estudando, de você estar ensinando, é aquela que você tem facilidade. Tá? Tem gente que não tem facilidade para falar de Apocalipse, e eu vi esses dias uma pessoa falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse pasmem. Tem bateria aí, gente? Tem. Ele leu esse texto aqui. Apocalipse
capítulo de número 20, versículo 11. Ele leu aqui: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, os grandes, os pequenos. E aqui ele vai tratando sobre o juízo final, aqui, até falar sobre Jesus Cristo. Trono branco. Ele começou a falar sobre o juízo final, se bananou todo sobre o juízo final, porque aqui ele tem umas interpretações simbólicas de juízo final. Tem umas interpretações que não... Olha, vamos. Olha, uma coisa que eu tenho dificuldade até de ensinar é de ensinar algo que é simbólico, tentar materializar algo que é imaterial, impossível de se materializar. Então eu fico muito preocupado quando eu vejo alguém lendo, quando eu vi ele lendo o capítulo 20 e o 11 a seguir, e falando uma mensagem daquela sobre o juízo final e materializando alguns pontos que são imateriais. Aí alguns dizem assim, teologia mata. Não, teologia só não deixa mais você ser enganado, né? Não dá para ouvir qualquer coisa. Tem 2 cavaleiros aqui no livro do Apocalipse. 2. Eu já vi um dizendo que o Apocalipse de Apocalipse 6 é Jesus também. Então tem coisas, irmãos e alunos, que não dá, só realmente precisa se estudar. Precisa-se ter um momento de estudo da palavra para que a gente não tenha problemas. E às vezes nós vamos culpar a Deus, sendo que Ele não é culpado disso. Muito bom. Maria Leal, eu sinto muito vontade de pregar, me sinto muito insegura, eu preciso de ajuda. Olha só, nós vamos ter aqui Marilene, né? Marilene Leal, um intensivão que vai te ajudar muito. Um intensivão só de interpretação bíblica, oratória, para preparar sermões e pregar sermões. Por exemplo, o Ironido Leal estudou aqui teologia e também fez oratória. Tá certo, obrigado, que Deus abençoe. Maria, Deus abençoe, muito obrigado mesmo. Bom, eu quero agradecer você até agora, sabendo que os grandes oradores, os grandes pregadores, vou falar, por exemplo, Martin Lloyd Jones, Martin Luther King, Martinho Lutero, Calvino, Pedro, John Wesley, John Knox, John Crisóstomo, Tomás de Aquino, Pastor José Gomes, Hernandes Dias Lopes, que é um grande expositor das Sagradas Escrituras, e tantos outros que eu admiro muito, até mesmo meu amigo pastor Isaías, outro que eu admiro muito, pastor Erivaldo de Jesus, que foi professor meu de teologia. Esses homens foram grandes e foram os que morreram e os que são grandes porque eles se dedicaram. E quando eu falo se dedicaram e eles têm as suas particularidades. Tá bom? Então eu louvo a Deus. Você vai conseguir pregar, você vai conseguir falar, você vai se desenvolver. Tá bom? Você que ficou até aqui, muito obrigado. De uma forma toda especial. Vou pedir aqui pro meu filho colocar como você. Agora eu vou te falar. Primeiro, obrigado a você, Teologia ao Alcance de Todos. Eu agradeço a Deus e a você que curte, que compartilha, que comenta, que deixa o seu joinha. Obrigado. Gente, não esquece de se inscrever no canal e ativar o joinha todos para você receber as nossas notificações, que esse mês nós estamos fazendo live todos os dias e postando vídeo todos os dias de aula, tá bom?